Conheça a teoria DISC na prática. Desenvolvida por William Montemeister, a teoria DISC é a metodologia mais usada hoje no mundo para compreender o comportamento das pessoas. Já nesse primeiro contato com o DISC, você será capaz de identificar certos padrões comportamentais e começar a ter uma ideia mais clara do que significa, afinal, entender de gente. Em 1928, o advogado e doutor em psicologia, PhD por Harvard, William Montemeister, então com 35 anos de idade, apresentou um método de compreensão dos padrões de comportamento no livro As Emoções das Pessoas Normais. O título deixava claro que seus estudos não se propunham a fazer uma análise de certos distúrbios mentais, mas sim entender as emoções cotidianas de pessoas comuns. Bem, antes disso, William recebeu um financiamento do exército norte-americano para as suas pesquisas. A instituição queria entender por que os soldados respondiam de maneira diferente aos comandos dos superiores. A pesquisa de William mostrou que o segredo para compreender essas diferenças estava na relação estímulo-resposta. Isso é, pessoas diferentes respondem de maneira distinta a um imenso estímulo. Isso pode parecer meio óbvio hoje, mas naquela época havia muita controvérsia. Esse foi o ponto de partida dos estudos de William. Depois de analisar os padrões de comportamento e as reações instintivas de milhares de pessoas, ele classificou o comportamento humano como o somatório de 4 fatores básicos, que viriam a formar o acrônimo DISC. 1. Dominância, controle sobre predominar. 2. Influência, influenciar uma ação, persuadir. 3. Estabilidade, manter-se constante, estável. E 4. Conformidade, agir de acordo conforme. O essencial de cada perfil. Ao estudar e pesquisar milhares de pessoas comuns, William observou que a população adulta apresentava esses 4 fatores de maneira consistente e duradoura. Ou seja, todos nós temos os 4 fatores em nosso comportamento, porém, se o fator conformidade for mais evidente em um indivíduo, é provável que ele apresente as características comportamentais desse fator por toda a sua vida. O mesmo vai ocorrer com os demais fatores, dominância, influência e estabilidade. Entretanto, ainda que apenas um dos fatores se destaque, o fato de possuirmos os outros 3 significa que podemos aprimorar essas características presentes neste outro fator, ou até mesmo atenuar certos traços muito evidentes em nosso fator predominante. Enfim, é possível a qualquer pessoa que conheça o próprio perfil desenvolver certas qualidades, aprendendo a usar melhor seu aspecto comportamentais positivos e ajustar os eventualmente negativos. O método DISC avalia comportamentos relativamente fáceis de serem percebidos. É possível identificar quais fatores estão mais presentes em alguém apenas observando como essa pessoa gesticula, por seu modo de andar e falar, como se expressa quando está negociando, como expõe suas opiniões ou como reagem às críticas ou aos elogios que recebe. Podemos imaginar que o perfil comportamental de uma pessoa seja o resultado de uma receita composta desses 4 ingredientes, ou seja, dos fatores que compõem o seu perfil de comportamento. Na medida em que somos diferentes um dos outros, cada pessoa apresentará diferentes proporções de cada um desses 4 elementos e, em consequência, terá diferentes modos de expressar o seu comportamento. Cada pessoa, no entanto, terá sempre um ingrediente em maior quantidade que os outros.
É justamente esse ingrediente mais frequente que irá indicar o fator de predominância no indivíduo. Mas ele também terá em si os outros elementos em diferentes proporções. Assim, algumas receitas levarão muito mais dominância, outras uma quantidade menor ou maior de influência, e outras talvez apenas uma pitada de estabilidade ou conformidade. No conjunto, a intensidade de cada componente fará toda a diferença no resultado final. Isso é, na forma como essa pessoa irá expressar o seu comportamento, você já pode imaginar os diferentes resultados advindos dessa combinação. São realmente incríveis, mas antes de começar a misturar esses sabores, vamos primeiro conhecer os ingredientes um a um, sua formulação, características, possibilidades. Veremos a essência de cada um dos 4 fatores para entender separadamente suas particularidades. Cada pessoa é única, é verdade, mas ainda assim cada qual pertence a um grupo com padrões comportamentais similares e bem definidos, os quais há muito vêm sendo estudados. Vamos lá. Fator dominância. D. Dominância, abre aspas, D, fecha aspas. É o fator do controle e da assertividade. É o traço que indica como uma pessoa lida ou tenta superar adversidades, obstáculos e desafios. Pessoas com alta intensidade do fator D, dominância. Altos são diretas, ousadas, competitivas e lutam energicamente para atingir os resultados que desejam. Elas acreditam ser necessário estar no controle e na composição de dominância para conseguirem provar o seu valor e serem reconhecidas. Os dominantes geralmente são determinados e decididos, com alta capacidade de concentração e muito foco no trabalho, principalmente nos objetivos e resultados. Na maior parte das vezes, tendem a não levar em consideração os aspectos emocionais e sentimentais que rodeiam os seus relacionamentos, os quais, em geral, são construídos sem muita intimidade. Esse aspecto, juntamente com a maneira firme e enérgica com que se posicionam, pode causar nos outros a impressão de que os dominantes são pessoas duras, frias e autoritárias. Mas nem sempre isso é verdade. Um dominante, o desejo de ganhar é maior do que o medo de perder. Por isso, agem de maneira intensa, decidem rápido e gostam de assumir riscos, sendo capazes de usar todas as suas habilidades para conquistar os resultados almejados. Ter o controle da situação, como dissemos, é importante para o dominante. Nessa condição, ele pode adotar posturas rígidas e impor convicções, trabalhando de modo ostensivo e de maneira extremada, para superar todos os desafios. Características de essência do fator D, dominância. Gostam de desafios e agem de modo determinado para a conquista de resultados e objetivos. Precisam de autonomia e de posições que lhe permitem visualizar oportunidades de crescimento. Sentem-se confortáveis e muito confiantes para assumir posições de comando e liderança. Lidam bem com situações de risco e pressão, sobretudo onde é necessário decidir rápido. Como reconhecer um dominante? A chave para que revela se uma pessoa possui um comportamento com alta intensidade de fator D e intolerância. Se algo incomoda um dominante, ele não terá papas na língua, como se diz, e nem freios para falar em alto e bom som do seu desconforto ou que está insatisfeito. E apontará sem
subterfúgios. Qual o motivo da insatisfação? Doa quem doer. Se um dominante discordar de você, ele dirá isso, antes mesmo que você pergunte, e da forma mais direta possível. Também são pessoas com um senso de humor muito aguçado. Tudo era para ontem, portanto, sua intolerância e impaciência também podem ser percebidas quando precisam lidar com alguém cujo ritmo é mais lento ou que necessite de muitos dados e muita explicação para realizar algo. A intolerância de uma pessoa com a característica de dominância muitas vezes é percebida por meio da raiva. Quase sempre são pessoas com pavio curto, que tendem a se exaltar com facilidade. A raiva do dominante pode ser vista como uma potência para a ação, uma ferocidade inata, uma chama que o impulsiona a perseguir incansavelmente os objetivos. Se esse indivíduo tem noção ou consciência do impacto que esses seus impulsos provocam, ele poderá controlar e canalizar esse sentimento de raiva para usá-lo a seu favor e no momento adequado. Mas se não tem essa consciência, esse sentimento terá extremamente tóxico, tanto para ele como para as pessoas que o cercam. Imagine que essa raiva seja uma chama. Quando o dominante controla essa chama, o fogo que ele produz mantém todo o seu redor aquecido. Quando ele não o controla, essa chama queima quem estiver ao seu lado, e isso pode se transformar em um incêndio. Faz algum tempo, um comerciante de pneus nos deu uma boa imagem sobre o que significa ter controle sobre nossas atitudes. A cena se passa da seguinte maneira: um carro vem em alta velocidade na pista molhada e logo depois de uma curva encontra um caminhão passando lentamente. O motorista se assusta, mas consegue frear o tempo de tal modo que o carro para a pouquíssimos metros do caminhão, sem bater, apesar da pista molhada. Então, o motorista enfurecido sai do carro para tirar satisfação com o motorista do caminhão. Mal dá 2 passos e escorrega na pista. Surge então o slogan da empresa: potência não é nada sem controle. Se você se identificou com essas características, o quanto sua vida tem girado em torno de demandas urgentes? Sem dúvida, a intolerância e a raiva servem de termômetro para percebermos se uma pessoa tem como fator predominante a dominância. Mas outras características também podem ser observadas, como a comunicação verbal e a não verbal. Aqui vai um detalhe interessante para você pensar. É comum que pessoas com o fator dominância ocupem situações de liderança, mas isso não significa dizer que todo líder tem o fator dominância como característica predominante. Variações na intensidade da dominância. Como dissemos acima, cada um de nós possui 4 fatores, porém em intensidade diferente. Ressaltamos aqui que não há vantagens ou desvantagem alguma em sermos identificados como pessoas com alta intensidade no fator D, alto D ou baixa intensidade do fator, baixo D. Estamos apenas buscando encontrar quais são os componentes do perfil da pessoa e em que posição ela poderá ser encontrada numa escala entre um alto e um baixo. Isso vale para todos os perfis DISC: dominante, influente, estável e conforme. Um dado interessante a ser considerado é que quanto mais intenso um fator, maiores são as chances de um indivíduo ser reconhecido por seus defeitos e não por suas qualidades. Sabe quando você compra um aparelho de som e avalia a potência das caixas com as caixas que o acompanham? Quanto maior a amplitude da potência,
melhor, não é verdade? No entanto, nos volumes extremos sempre haverá riscos de distorção, sobretudo se o som não estiver adequado ao ambiente em que for instalado. Portanto, quanto mais alta a intensidade do fator D, a dominância, extremamente alto, maior será a probabilidade de um indivíduo apresentar, entre outros, os seguintes comportamentos: impaciência, agressividade, individualismo, arrogância, tendência a ser controlador, ambição e competitividade exageradas, inacessibilidade, egocentrismo, frieza e aspereza, rigidez, sarcasmo, tendência a ser vingativo. Vamos agora estabelecer algumas coisas. Quando falamos de teoria do comportamento, estamos falando de modos teóricos. Uma pessoa com alta intensividade do fator dominante, por exemplo, não irá apresentar obrigatoriamente todas essas características, ainda que haja alguma identificação. Será possível trabalhar isso, desenvolver ou atenuar algumas delas. Afinal, não somos reféns do nosso perfil comportamental. A partir do momento em que você toma consciência de quais comportamentos precisa melhorar, está em suas mãos mudar de atitude, amenizar este ou aquele traço mais evidente, enfatizar outros, etc. A partir do autoconhecimento, o melhor caminho para essa mudança é trabalhar e desenvolver aspectos de sua inteligência emocional, por meio do coach integral sistêmico. De modo geral, pessoas com dominância muito alta tendem a se expressar de maneira muito intensa. Justamente por isso, aquilo que poderia ser inicialmente uma qualidade ou uma vantagem comportamental poderá se transformar num defeito. De qualquer modo, ainda que esses sejam traços gerais, é bom estar atento a eles e, na medida do possível, atenuar eventuais efeitos negativos. Comportamentos que devem ser desenvolvidos em pessoas com alta intensidade de fator dominância. Se você é autoritário, dominador e impositivo, o que poderia mudar? Seja mais justo, democrático e mais paciente em suas decisões. Se você é inflexível e parcial, sempre decide em detrimento de apenas um lado, o que poderia mudar? Busque ser mais conciliador, tente agregar diferentes pontos de vista. Se você é individualista, egocêntrico e fechado, tente se abrir mais às ideias e opiniões dos outros. Se você é obstinado, insistente e teimoso, busque ouvir mais antes de tirar conclusões. Se você é imperioso, arrogante, em vez de impor suas ideias, discuta-as com seus pares e seja mais cuidadoso ao explicar os porquês de suas propostas. Se você é concentrador, infalível e inquestionável, procure o conselho entre os integrantes da equipe na tomada de decisão. Isso os ajudará a aderir à sua causa. Se você se sente absoluto e quase despótico, observe a hierarquia da empresa e evite atropelar a autoridade. Se você é expansivo, extrovertido, excessivamente confiante, seja mais cauteloso Seja mais cauteloso com o seu tom de voz e com a sua linguagem corporal para evitar passar um tom de agressividade. Se você é reservado, solitário e sente como um herói ou salvador, tente agir com mais empatia, abra os braços para a participação de seus colegas. Conceito na prática.
Tomar consciência é importante, mas é preciso ir além e trazer para a realidade tanto a percepção quanto o aprendizado. Assim propomos. 1. Identifique em seu dia a dia pelo menos uma ou duas situações em que você se percebe como controlador, excessivamente confiante, teimoso e etc. 2. Que ações ou medidas você poderia tomar para melhorar este comportamento? Tente identificar de modo objetivo os obstáculos que o impedem de se aprimorar e as estratégias para superá-los. 3. O que seria melhor em sua vida, no trabalho ou na família, se você pudesse mudar ou melhorar esses comportamentos? Medos. Um aspecto interessante no fator dominância é que muitas vezes nos ajuda a entender o que está por trás de um comportamento tão intenso e pouco flexível. São os medos que assombram, às vezes de maneira inconsciente, essas pessoas. Reforçamos aqui que os traços identificados nesse perfil são aspectos gerais, indicam tendência e são modificáveis à medida que a pessoa se dá conta deles e se dispõe a desenvolvê-los. Indivíduos com predominância do fator dominante têm medo de falhar, de perder o poder e a autoridade, de perder a autonomia e a liberdade de agir, se submeter ou subordinar-se a alguém, de perder a posição para outra pessoa e de reconhecer os próprios erros. Quando a pessoa se torna refém desse tipo de medo, toda a sua atuação fica comprometida. São sentimentos difíceis de dominar, pois envolve questionamentos interiores para os quais nem sempre essas pessoas estão preparadas. No entanto, é fundamental desvendá-los, descobrir o que está por trás do comportamento que destoam ou se excedem, prejudicando e impedindo que a pessoa desenvolva suas potencialidades e supere esses obstáculos. O perfil nas organizações. E qual seria a melhor adequação deste perfil nas organizações? Pelas características do fator D, dominância, o ideal seria funções em que a busca por resultados é decisiva, como situações em que há possibilidade de fechar novos negócios ou de alcançar metas desafiadoras. Também são atraentes situações que envolvam uma questão dinâmica, com o envolvimento de várias pessoas e atividades. Algumas condições também são apreciáveis para o dominante: desafios e realizações mensuráveis, independência, iniciativa, riscos, competição, entusiasmos, energia e situações que lhes permitam desenvolver autoconfiança. Encaixam-se, sobretudo, em atividades nos quais podem gerir outras pessoas e trabalhar com autonomia. Mas aqui um alerta. De modo geral, eles apresentam algumas dificuldades em trabalhar com atividades muito metódicas e que dependem de observação meticulosa, justamente porque têm um perfil muito despojado e dinâmico. Mesmo quando estão atuando no lugar certo, ocupando o espaço em que podem exercer plenamente suas qualidades, vale dizer que sempre é fundamental aprimorar o perfil. O estilo de liderança do dominante é o executivo. Principais características e pontos fortes. Possui dinamismo nas relações interpessoais e facilidade para comandar pessoas, demonstrando autoconfiança e posicionamento firme. São propensos a mudanças e rápidas tomadas de decisões, por isso se expõem mais aos riscos, mas não são sempre
determinados e focados nos objetivos com máxima urgência para entrega dos resultados. Ousados e com um ritmo acelerado, estão quase sempre em busca de grandes realizações. São exigentes e apontam possíveis falhas no que diz respeito à solução de problemas e desafios. Lidam bem com situações de pressão. São visionários, gostam de inovação e, quando otimistas, seu ritmo e energia podem motivar a equipe, podendo alcançar um equilíbrio entre qualidade e velocidade para chegar aos resultados e padrões exigidos externa e internamente. Possíveis comportamentos a serem trabalhados. Por serem mais enérgicos e autoritários, podem agir com agressividade na busca dos objetivos da equipe. Com tendência a serem inflexíveis e fechados a opiniões alheiras, podem se comportar de maneira individualista e não pensar no grupo. Por terem um ritmo muito acelerado, podem agir com impaciência, impulsividade e nervosismo com pessoas mais lentas do que eles. É importante que saibam dosar seu nível de rigidez e exigência, já que passam mais ordens do que instruções. Com tendência a serem mais questionadores, podem se concentrar muito mais nas falhas da equipe e esquecer de reconhecer e valorizar os acertos. Podem agir com excesso de competitividade e certa insensibilidade às necessidades e sentimentos alheios. Podem desmotivar as equipes por conta do seu ritmo mais forte, caso não tomem cuidado em relação aos seus limites físicos e psicológicos. Podem ser levados a um alto nível de estresse ou até mesmo a influenciar negativamente seus liderados. Perfis públicos. Veja alguns exemplos de pessoas públicas que demonstraram ou demonstram a dominância como características predominantes. Steve Jobs, inventor, empresário e magnata americano no setor de informática, notabilizou-se como cofundador, presidente e diretor executivo da Apple. Roberto Just, publicitário, empresário e apresentador de televisão. É a Cheyenne do grupo Newcom, das agências WR e Gray Brasil, entre outras. Donald Trump, empresário, apresentador de TV e atual presidente dos Estados Unidos. Davidson Silva, CEO e cofundador da CIS Assessment, cientista comportamental e coautor deste livro. São notáveis, mesmo à distância, os traços do fator dominante nessas figuras públicas. É claro que não estamos aqui querendo discutir se suas ações, declarações ou feitos são corretos ou não. Apenas queremos mostrar a você quão destacadas são suas expressões no mundo e no ambiente em que atuam. É bem provável que, depois de conhecer os aspectos que caracterizam o fator dominância, você seja capaz de avaliar nesse quesito e identificar esses pontos em outras pessoas. Quadro de resumo. Dominância. É o fator do controle e da assertividade. Indica que você lida com adversidades e desafio. Palavra-chave: intolerância. Emoção: raiva. Motivador: desafio e poder. Comunicação: direta e objetiva. Valor para a empresa: comando e iniciativa. Tomada de decisão: racional e rápida. Descrição de uma personalidade dominante. Bernardinho. Bernardo Rocha de Rezende, ex-jogador e ex-treinador. Bernardinho tem o perfil de uma pessoa extremamente competitiva. Seu estilo direto e
e enérgico com as palavras o diferenciou pelo modo como liderava as equipes dentro e fora das quadras. Perfeccionista ao extremo, sempre cobrou excessivamente seus atletas para tirá-los da zona de conforto, com o objetivo de extrair o máximo de cada um. Como treinador, é um dos maiores campeões da história do voleibol e em 22 anos de carreira no comando das seleções brasileiras masculina e feminina, acumulou mais de 30 títulos importantes entre medalhas olímpicas e campeonatos mundiais. Fator influência. Influência é o fator da comunicação e da sociabilidade. Indica como você lida com pessoas e como pode influenciá-las e persuadi-las. Indivíduos com alta intensividade do fator influência são radiantes, otimistas, extrovertidos, sociáveis, calorosos e abertos com os outros. Não gostam de passar despercebidos, precisam do contato interpessoal, trabalham muito bem em equipe e contagiam as pessoas com seu entusiasmo, contribuindo para manter a positividade do ambiente. São também criativos e ágeis em suas ações, adoram expressar ideias e raramente se permite ficar entediados. Situações rotineiras definitivamente não fazem parte das suas preferências, mas a natureza ativa dessas pessoas está sempre em buscar o novo e viver o presente. Se possível, estar de maneira nova. O desejo por prestígio e aprovação social é muito forte. Um influente, por exemplo, valoriza o status, gosta de ser reconhecido ou homenageado por amigos e familiares e de sentir que é importante. Interagir também é uma motivação do indivíduo com alta influência. Ele deseja participar de tudo e ser querido por todos. A necessidade de interagir e influenciar, somada ao desejo de ser querido, proporciona à pessoa com perfil influente maior facilidade para falar e convencer os outros sobre o seu ponto de vista. Características de essência do fator influência. Gostam de fazer parte de grupos e têm necessidade de desenvolver novos relacionamentos. Possuem habilidade de comunicação e persuasão. Sua rede de contatos, network, é fundamental para conseguirem o que querem. Por isso, eles alimentam o máximo que podem. São pessoas criativas e sempre estão em busca de maneiras diferentes de fazer as coisas. São otimistas, entusiastas e, em geral, têm muita facilidade para expressar suas emoções. Como conhecer um influente? De modo geral, pessoas definidas como fator I possuem grande capacidade de comunicação. Justamente por isso, e também por gostarem muito de usar essa habilidade, tendem a ser bastante persuasivas, num grau até às vezes exagerado. A palavra desse perfil é sociável. Decorre daí, naturalmente, a facilidade com que eles influenciam aqueles que os cercam. Assim, é relativamente fácil reconhecer pessoas com essas características, pois são bastante animadas, positivas, transbordam energia. Outro aspecto marcante é a capacidade de socialização desse perfil. Pessoas assim definidas tendem a buscar o convívio e otimismo amistoso em diferentes círculos sociais, aos quais se integram e interagem. Buscam reconhecimento e talvez até como uma estratégia inconsciente, valorizam muito a opinião alheia. E isso é algo bastante positivo numa relação, pois mesmo que haja divergências, proporciona ao grupo trocas, interação e espaço para que todos possam se colocar. Além disso, são facilmente reconhecíveis por seus modos, medos e comportamento. Por exemplo,
São o tipo de pessoa que encontramos por acaso numa fila de supermercado ou no banco e que aparentemente do nada puxa conversa, contando sua vida, falando até dos problemas dela e de repente, para nossa surpresa, logo está dando dicas e conselhos sobre como fazer a melhor compra, economizar tempo ou contando a última história engraçada ou curiosa que vivenciou. Você certamente já encontrou pessoas assim, ou caso tenha se identificado com esse perfil, até age assim. Perceber se essa é uma característica espontânea sua ou aprender a identificá-la em outras pessoas é importante para você saber usá-la adequadamente, estimulando este traço quando for necessário ou atenuando em situações que exigem um pouco mais de cautela. Comunicar-se com pessoas desse perfil não costuma ser problema, até porque, naturalmente, as iniciativas de comunicação quase sempre partem do influente. No entanto, nem sempre eles estão em posição de dar início a esse processo. Se o interesse for estabelecer uma comunicação eficaz, é importante pensar em ações ou interações que possam dar atenção aos sonhos e intenções de pessoas com esse perfil. Os influentes, por natureza, são sonhadores, abertos, não costumam ver com facilidade limites e obstáculos. Isso não significa que você tenha de ceder em tudo, mas se a ideia é harmonizar o contato ou a relação, é importante reconhecer esse traço do perfil deles. Conversar a respeito, às vezes, até demonstrando o que pode ser viável ou inviável nas intenções do influente. Em momentos assim, tente não impor muitas regras nem ser frio ou abrupto em suas colocações. Ouvi-lo é sempre importante, tanto quanto ponderar seus impulsos sonhadores e, às vezes, abstratos demais. No entanto, se a ideia é fortalecer uma equipe, entusiasmar pessoas e distribuir energia, os influentes são as melhores pessoas para isso. Variações na intensidade da influência. Assim como ocorre nos demais perfis, quanto mais intenso for o fator influente, maiores são as chances de um indivíduo ser reconhecido por seus defeitos e não necessariamente pelas qualidades. De modo geral e característico, pessoas com esse perfil costumam ser carismática, confiante, otimista, persuasivas, articuladas, criativas, comunicadoras, têm senso de humor, motivadoras, sonhadoras, sedutoras e expressivas. Quando o fator é extremamente alto, as necessidades de melhoria ficam mais visíveis, da mesma forma que acontece com os outros perfis. O carisma, por exemplo, que é uma ótima característica, se transforma em exibicionismo. A confiança se transforma em autossuficiência, a persuasão em insistência e assim por diante. Ou seja, como dissemos, as qualidades, ao serem distorcidas, acabam virando defeitos. Por outro lado, pessoas com baixa intensidade do fator e tendem a ser mais reservadas, sérias, formais e introspectivas. Quando a característica se torna um defeito, podem ainda se mostrar desconfiadas, extremamente céticas, retraídas, críticas e pessimistas. É claro que essas são possibilidades apontadas no modelo teórico. Isso significa que há uma possibilidade razoável de acontecer. Caso haja alguma identificação com essas características mais ou menos acentuadas, será possível trabalhá-las, desenvolvê-las ou atenuá-las. Afinal, estamos aqui justamente para entender e conhecer os fundamentos do comportamento humano.